Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitamente unidos, e o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Pai, quero que estejam comigo aqueles que me deste, para que contemple a minha glória, a glória que tu me deste, porque tu me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer ainda, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de nossa salvação. Força! Vamos nos sentando e cantando esse salmo bonito. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, és um refúgio para mim. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, és um refúgio para mim. Só vocês, juntos. Guardai-me. Coloca a mão no coração e vamos juntos. Respira fundo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, és um refúgio para mim. O Senhor viu as duas leituras. Já na primeira leitura, os Atos dos Apóstolos nos mostram uma tremenda divisão que havia no meio dos próprios judeus. Tanto assim que Paulo se aproveita desta divisão para poder escapar ao julgamento deles e à condenação deles. É certo que Paulo seria condenado, mas ele sabia muito bem da separação, da divisão, da discórdia entre judeus, entre fariseus e saduceus. E ele aproveita justamente disso.
e se declara fariseu. E, portanto, alguém que crê na ressurreição, que crê na existência dos anjos, enquanto os saduceus, infelizmente, não acreditavam. Para nós é difícil nós pensarmos em judeus que não acreditem na ressurreição, mas era verdade, infelizmente. Daí você percebe como, infelizmente, o demônio trabalha há muito tempo para tirar de nós essa grande verdade que é a ressurreição. Um dia nós ressuscitaremos. Jesus ressuscitou na nossa frente como sinal de que todos nós ressuscitaremos, mas esta será a nossa sorte. Nós ressuscitaremos. Até deixa eu fazer um parênteses. Infelizmente, cada vez mais as pessoas vão acreditando no mais fácil. E qual é o mais fácil? O mais fácil é a crença, não na ressurreição, mas como é que se chama isso? Na reencarnação. Na reencarnação. Que na verdade, quando nós começamos a pensar e a pensar bem, é um absurdo. É um absurdo, porque Deus fez cada um de nós mesmos. Eu sou eu e você é você. E nós somos nós mesmos, não pelo nosso corpo, mas por aquilo que nós somos. Claro, o corpo também faz parte. E Deus nunca separou a alma e o corpo, nunca separou o espírito e o corpo. Pelo contrário, nós formamos uma coisa só. Eu diria, assim como o café com leite, é uma coisa só. O corpo e o espírito são uma coisa só. A alma e o corpo são uma coisa só. O espírito e o corpo, a alma e o corpo são uma coisa só. Não são duas coisas distintas. E cada um de nós é aquilo que é, porque é um corpo e um espírito único. O que pensa a reencarnação? Que um espírito antigo vai se reencarnando, e a cada nova vida pega um novo corpo, como se fosse uma roupa, veste aquele corpo durante não sei quantos anos, e no final daquela vida, aquele corpo volta para a terra, e aquele espírito continua, um espírito antigo, um espírito muito velho, não é? E vai se reencarnar mais uma vez. Gente, pensa um pouco nisso, pense em você. Quem você é? Quem você é? Já pensou que coisa horrível? Você ser e eu ser um espírito antigo que já viveu não sei quantas vidas, não sei quantas reencarnações, e daqui a pouco, quando deixar esse corpo que é o nosso agora, vai deixar uma sucata, como se joga no lixo o ferro velho, como se joga no lixo as latas que a gente usa e depois joga fora, aquelas caixinhas que tem alimento, a gente joga fora, é sucata, é lixo, joga fora. Também esse tal espírito vai jogar esse corpo fora e vai reencarnar num outro. Horrível, né? Se é assim, no fundo você não existe, me desculpe. Quando a gente começa a pensar bem na tal teoria da reencarnação, a gente não existe, porque quem é você? Quem sou eu? Quem é o seu filho? O filho que você gerou no seu ventre com tanto amor? Os filhos que você gerou? Os filhos que você quer gerar? Afinal das contas, o que são? O que seriam? É um espírito velho, antigo, de milhões de anos, né? Se reencarnando, e chega a vez de encarnar-se quando você fica grávida. Meu Deus do céu, que absurdo! No fundo, a gente vê que o diabo engana a gente de tal maneira que o povo nem pensa. O povo nem pensa, porque se a gente pensasse, a gente veria o absurdo que é a reencarnação. Porque ela desfaz a nós mesmos. Agora é mais fácil, né? Aceitar, não, eu creio na reencarnação. Bom, e pronto, dá de ombros, eu creio na reencarnação.
sem pensar mais. Mas, gente, que beleza! A verdadeira doutrina, aquele que veio do céu, não aquele que veio da terra, aquela que o próprio Jesus trouxe, e que não é de hoje. Também no Antigo Testamento, veja, os saduceus, sim, infelizmente não acreditavam na ressurreição, mas todos os outros descendentes de Abraão acreditavam, claro que sim. Que beleza é a verdade sobre a ressurreição. Nós só temos uma vida, esta vida agora. Morreremos, e nós morremos porque o pecado entrou neste mundo. Então, há uma momentânea separação da alma do corpo. A nossa alma vai para o céu, ou, se infelizmente viveu uma vida errada e não se arrependeu, vai para o inferno, ou passa pelo purgatório, mas para ir para o céu, enquanto o nosso corpo volta um tempo para a terra. Mas chegará o dia, e esse dia está cada vez mais próximo, onde cada um de nós haverá de ressuscitar quando Cristo vier. E nós celebramos isso no último domingo, quando Jesus mesmo, subindo para o céu, uma nuvem o faz desaparecer aos olhos deles, e o anjo do Senhor lhes diz: homens da Galileia, por que estáis aí? Por que estáis aí? A olhar para o céu. Esse Jesus que acaba de ser arrebatado para o céu, ele voltará do mesmo modo que o vistes subir. Ele voltará do mesmo modo que o vistes subir. Então, quando Jesus voltar, e nós afirmamos cada vez mais, está próxima essa vinda do Senhor, todos aqueles que morreram em Cristo, preste atenção, aqueles que morreram em Cristo haverão de ressuscitar. Todos aqueles que morreram em Cristo haverão de ressuscitar. E aqueles que estiverem em vida ainda, explica São Paulo, nem precisarão morrer. Num abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos, eles haverão de ser transformados, receberão um corpo novo, sem precisar morrer, receberão um corpo novo, um corpo glorioso, um corpo ressuscitado, como o corpo de Jesus, como o corpo de Maria, que já nos precedeu. É isso que aconteceu com Maria, ela também morreu, mas ela ressuscitou, e o Senhor a levou para o céu em corpo e alma. É a grande verdade da Assunção de Nossa Senhora. Então, como o corpo de Jesus, como o corpo de Maria, nós receberemos um corpo novo, um corpo glorioso, um corpo ressuscitado, e seremos arrebatados junto com o Senhor, e o Senhor virá para fazer céus novos e uma terra nova. Nós teremos um mundo novo, nós teremos uma humanidade nova. É a grande verdade, e é isso que nós aguardamos. Desculpe, e não essa tolice da reencarnação, que o nosso povo, sem pensar, seguindo uma cultura espírita, porque na verdade o que pegou o Brasil foi uma cultura espírita, sem pensar muito, sem exigir muito esforço de cabeça, já vai dizendo: não, eu acredito na reencarnação. E por que acredito? Eu acredito porque acredito, no fundo porque é mais fácil. Mas quem disse que o mais fácil é o certo? Quem disse que o mais fácil é o correto? Pelo contrário, a mais linda realidade que nós temos é a ressurreição que nós esperamos, que nós aguardamos. Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. Repete comigo: Jesus ressuscitou. E eu espero a minha ressurreição, a ressurreição deste corpo. Este corpo um dia haverá de ressuscitar. Eu terei um corpo novo, glorioso como o de Jesus, ressuscitado como o corpo de Jesus, como o corpo de Maria. Eu creio nisso, Senhor. Aumentai a minha fé. Aumentai a minha fé. Amém. E você viu o Evangelho, onde Jesus pede: Pai, que todos eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo creia. Gente, para que o mundo creia, para que o mundo creia em Jesus, para que o mundo creia na vida eterna, para que o mundo creia nas realidades sobrenaturais, o mundo precisa ver a nossa unidade.
nós precisamos conquistar a unidade. Quando nós falamos em unidade, nós pensamos, por exemplo, na unidade entre católicos e protestantes, que é uma grande unidade para ser conseguida, porque é uma tristeza na igreja termos essa divisão, essa grande divisão entre católicos e os protestantes. Também a divisão entre os católicos ocidentais e os católicos orientais, também chamados ortodoxos. É uma divisão na igreja. Essa é uma tristeza para o coração de Jesus. O próprio Jesus sofre com essa divisão, porque ele não quer divisão, e a divisão não é de Deus. Pelo contrário, Jesus pede ao Pai, e veja em que momento, na última ceia, quando ele instituiu a Eucaristia, naquele momento em que ele mesmo nos deu o grande mandamento do amor, o que Jesus pede ao Pai é a unidade. Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Desculpe, eu vou mudar um pouco de lugar, por causa do excesso do sol, não é por mim não, é por causa da televisão. Esse excesso de sol desfaz totalmente a imagem, então eu vou ter que correr procurando um pouco mais de sombra. Então, o outro microfone, por favor, esse aqui, isto. Vocês vão me ajudando, né? Fica até mais fácil para vocês olharem, sem tanto... Me solta um pouco o fio. Ok, tá bom. Vocês viram no Evangelho esse pedido ardente de Jesus: Pai, que todos sejam um. Como eu dizia há pouco, nós em geral logo pensamos na divisão entre católicos e protestantes, entre orientais e ocidentais. Mas, gente, além dessa divisão, desta triste divisão, veja quantas divisões no mundo. O que vivemos lá na terra de Jesus, essa divisão tremenda entre judeus e palestinos, morando e vivendo na mesma terra de Jesus, é um escândalo isso. E eles viverem brigando dentro da terra que é a terra de Jesus. Até nós perguntamos, meu Deus do céu, por que existe tanta divisão no mundo? Nem sei se você sabe. Se você não sabia, você aprende agora. Se você já sabia, você recorda que a palavra diabo, vem de diabolos no grego, que quer dizer o divisor. O divisor é ele. O que divide é ele. O que divide as pessoas é ele. O que divide os povos é ele. O que divide as famílias é ele. O que divide os casados, marido e mulher, é ele. O que divide pais e filhos é ele. Claro, ele se aproveita também das nossas maldades, da nossa raiva, do nosso rancor, do nosso coração mau. Ele aproveita disso, mas é ele quem faz a divisão. Deus não, Deus é uno. Até a grande verdade é essa: um Deus em três pessoas. São três pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas os três, embora sejam três pessoas, são um só Deus. Eles são um único Deus. Deus faz a união, Deus cria a unidade, e o que Deus quer é a nossa unidade. Deus quer a unidade entre judeus e palestinos, quer. Mas Deus quer principalmente a nossa unidade. Deus quer a unidade entre marido e mulher. E eu repito, quem é que tantas vezes faz a divisão já dentro de casa, entre marido e mulher? Um fala A e o outro entende B. Quem faz essa divisão? Quem é que põe no coração do marido? Quem é que põe no coração da mulher? Aquele ressentimento, aquela mágoa, aquele rancor, aquela raiva, aquela indiferença. Gente, é o próprio diabo, o diabolos, o divisor. Ele quer a divisão.
Ele quer começar a divisão lá onde Deus precisa que sejam um, porque homem e mulher são uma só carne, é isso que a Bíblia diz. Inclusive porque eles são pais dos seus filhos, então é preciso que a primeira unidade já aconteça dentro de casa, aconteça no lar, aconteça na família, para que a família inteira seja una, viva a unidade. É preciso que comece isso já entre marido e mulher. E não é verdade? Quanta divisão já entre marido e mulher, quanta briga, quanta discórdia, quantas vezes marido e mulher ficam sem se falar dentro de casa. E se a coisa não chegou a esse ponto, pelo menos vive ela ressentida, magoada, às vezes o marido revoltado com isso, com aquilo, guardando coisas antigas, lá do tempo do início do casamento, porque ele fez isso, porque ela falou assim, porque ela fez desse jeito, porque ele me tratou mal naquela ocasião. O próprio diabo vai cultivando no coração das pessoas esses ressentimentos, essas mágoas, para quê? Para nos dividir, para nos separar. Para pôr marido de um lado e mulher do outro, para separar a família lá, já na união entre os dois, entre marido e mulher. Também, que tristeza, quantas vezes, a divisão entre irmãos do mesmo sangue, da mesma família, do mesmo sobrenome, nascidos do mesmo casal, vivendo na mesma casa, mas solteiros ou casados, divididos, separados, a maior guerra entre eles, por ressentimentos passados, por mágoas passadas, por brigas, por questão de dinheiro, por questão de herança, ou por questão de ofensa, por causa da cunhada, por causa do cunhado, por causa das crianças, muitas vezes, que brigaram. A gente vê até às vezes morte, vingança dentro de família, vingança de irmão com irmão, vingança de irmã com irmã. Quem é que faz essa divisão? É o próprio diabo. Mas veja, eu não estou falando apenas por falar, ficar descrevendo, porque eu estou descrevendo uma coisa horrível. A divisão entre nós, gente, é uma coisa terrível. Deus não quer a nossa divisão. Eu estou falando justamente para quebrar as barreiras, para que as barreiras que existem nos nossos corações, porque é no nosso coração que existem essas barreiras. Eu estou falando justamente para que a palavra de Deus vá penetrando você, penetrando a sua mente, penetrando o seu coração, penetrando os seus sentimentos, e que a palavra de Deus vá derrubando os muros de separação, vá derrubando as muralhas, porque muitas vezes são muralhas construídas dentro da nossa própria casa, ou pelo menos dentro da nossa própria irmandade. São irmãos, mas que não se entendem. Sem falar com as divisões com vizinhos, com conhecidos, com amigos, com pessoas que vivem com a gente, divisões dentro da igreja, dentro do próprio grupo, dentro da própria comunidade, pessoas que no fundo se odeiam, embora até mantendo as aparências, parece que são as pessoas mais perfeitas, mas o coração está completamente em trevas. E hoje Deus está dizendo: meu filho, minha filha, eu roguei ao Pai, que eles sejam um, como nós somos um, pensando em você, pensando na sua casa, pensando no seu casamento, pensando na sua família. O Senhor está colocando para mim que muita gente está pensando agora: ah, mas não fui eu, foi ele, foi ela que fez isso e mais aquilo. Não sei, seu marido, seu filho, seu irmão, sua irmã, sua cunhada. Não fui eu, foi ele, foi ela quem fez isso. Foi ele que me ofendeu, foi ela que me prejudicou, foi fulano de tal que fez isso. Mas a divisão está aí. Não interessa agora saber quem é o culpado, mesmo que o culpado seja o outro, a divisão está aí. Mesmo que um outro seja culpado da sua doença, você vai ficar doente? Ah, eu não sou culpado, quem fez isso foi fulano de tal, e por isso eu estou doente. Você vai ficar doente porque o outro é o culpado? Claro que não. Mesmo que o outro seja culpado e o doente agora seja você, você vai fazer de tudo para sair da sua doença, porque doença é doença. Gente, a divisão
A divisão no nosso coração, a divisão na nossa casa, a divisão na nossa família, a divisão no casamento, a divisão na igreja, nos grupos, nas comunidades, é pior do que uma doença. Eu diria, é como um câncer. De verdade, não é à toa que Jesus, na última hora, na hora mais solene, naquela noite em que Ele instituiu a Eucaristia, naquela noite em que Ele fez o lava-pés, mostrando a sua humildade, naquela noite em que Ele falou a respeito do mandamento do amor, naquela noite, depois de dar-se em comunhão aos seus apóstolos, Ele vai para o Jardim das Oliveiras para começar a sua paixão. Gente, aquela noite era muito importante, e é justamente nesta noite, no final daquela ceia, que foi a última, Jesus pede ao Pai: Pai, que eles sejam um. Claro, Ele fez o pedido mais importante na hora mais solene de toda a história. E por que Ele reservou para aquele momento o grande pedido, a grande oração: Pai, que todos sejam um? Porque Jesus sabia que o grande presente era a unidade, e que a grande dificuldade, porque o demônio, que é o diabolos, o divisor, ia fazer de tudo para dividir as pessoas, para separar as pessoas, para dividir a igreja, para dividir as famílias, para dividir as comunidades, enfim, para dividir os nossos corações. Até a palavra discórdia quer dizer divisão no coração. Discórdia, cor-cordis, é coração. A separação já no coração. As nossas separações começam no coração. Marido e mulher divididos, a divisão começou no coração. Pais e filhos, filhos entre si, portanto irmãos divididos, a divisão começou no coração. Mesmo quando seja entre sogra e nora, entre cunhada e cunhada, a divisão começou no coração. E é preciso corrigir a doença no nosso coração. Não adianta nada nós dizermos: não, o culpado é fulano, a culpada é cicrana, ele é errado e ele continua errado, ele continua do mesmo jeito, eu não vou dar o primeiro passo. Não, desculpe, eu volto a dizer, é uma burrice igual a pessoa que é doente e joga a culpa no outro. Não, quem me fez ficar doente assim foi fulano, eu acabei ficando tuberculoso por causa de fulano, eu acabei ficando com câncer por causa de fulano, eu acabei ficando com úlcera no estômago por causa de fulano, então o culpado é ele. Não, é burrice você ficar doente porque o outro é o culpado. Pelo contrário, mesmo que o outro seja culpado, você vai cuidar da sua doença. Agora essa doença é sua. Se você está dividido com alguém, se você está de mal com alguém, se você não conversa com alguém, se você não perdoa alguém, a doença está no seu coração. À primeira vista não parece uma doença, mas o próprio Jesus nos mostra, e aí está o valor da palavra. A palavra nos mostra que a divisão começa no coração, é uma doença da alma, é uma doença do coração, que Deus aborrece. Deus não nos quer separados, Deus não nos quer divididos em nada. Muito menos no casamento, muito menos na família, muito menos entre irmãos. Não, pelo contrário, nós precisamos ser um, nós precisamos viver a unidade, nós precisamos viver a unidade. E uma coisa linda aconteceu no comecinho desse ano, quando o Papa João Paulo II surpreendeu a humanidade inteira, mandando um documento, mensagem de Sua Santidade João Paulo II, para a celebração do Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro de 2002. E o documento do Papa para o Dia da Unidade, para o Dia da Paz mundial, tem como título: não há paz sem justiça e não há justiça sem perdão. Vou ler de novo: não há paz sem justiça e não há justiça sem perdão. Muitos de nós, infelizmente, não têm paz. Eu começo a dizer a você: se não há paz no seu coração, é porque, infelizmente, no seu coração há discórdia. No seu coração há falta de perdão. Infelizmente, não tire o corpo não,
Não diga logo que não é verdade. Se você não tem paz, vai examinar bem. Com quem você está de mal? Por que você está de mal? Por que você não perdoou ainda? Por que você não se reconciliou ainda? Por que você continua com essa bronca no coração, com esse rancor no coração, com essa raiva no coração, ou pelo menos com esse ressentimento, com essa mágoa no coração? Gente, mágoa não leva a nada. Estou magoado com fulano, estou magoado com meu filho que fez isso, estou magoada com a minha filha que fez isso por mim. O que resolve? Desculpe com a pessoa, eu estou com dor de cabeça porque a minha filha me deixou com dor de cabeça, então vou ficar com dor de cabeça, vou morrer com dor de cabeça. Desculpe, burrice. Igualmente, mágoa não leva a nada. A mágoa, o ressentimento e pior ainda o rancor, a raiva, pior ainda a vingança, o ódio, tiram a paz já do coração. Se a sua casa não tem paz, se pelo contrário na sua casa é uma divisão só, o pessoal não se entende, parece um hotel, onde o pessoal entra e sai, pensão, onde as pessoas não se entendem, onde as pessoas gritam, xingam, brigam. Se a sua casa está assim, se a sua casa está em paz, está sem paz, é porque tem divisão. É porque não há perdão, é porque não há amor, é porque as pessoas não tiveram a coragem ainda de se perdoar. Gente, não adianta ficar apontando o dedo para aquilo que está acontecendo na terra de Jesus, lá entre judeus e palestinos, enquanto nós temos uma guerra pior dentro da própria casa. E é impressionante que nesse documento o Papa acaba dizendo que o perdão é também uma questão política. É uma questão política. E o mundo nunca vai ter paz se no mundo não houver perdão. Se as pessoas não se perdoarem, se os casais não se perdoarem, se os irmãos não se perdoarem, se as famílias não se perdoarem, porque aí entramos num outro capítulo, quanta divisão entre famílias. Certos rancores, certos ódios, certas vinganças de família, a nossa família não se dá com a família de fulano de tal, e às vezes por coisa antiga, que você nem viveu, coisa lá do seu pai, da sua mãe, coisa lá do seu avô, da sua avó, você nem participou disso, mas só que a nossa família não se dá com a família tal. O próprio Jesus está dizendo, abaixo de tudo isso, abaixo. Nós estamos num mundo doente, e num mundo cheio de doenças, sim, porque, na verdade, nós vivemos divididos. Apenas que é preciso a gente entender uma coisa, que a divisão é muito mais grave do que nós pensamos. Porque a divisão, gente, não é apenas um ficar de um lado e outro ficar do outro. Pega uma folha, eu vou pegar a última, não vou pegar a primeira, não, vou pegar a última folha aqui desse documento do Papa. Divide a folha, divide. É simplesmente divisão? Não. O que eu estou fazendo? Estou fazendo uma coisa terrível, estou rasgando, estou dilacerando. E olha a consequência, vai rasgando, e olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com o mais importante. Para onde é que foi o documento? Foi para o chão, foi para o lixo, por causa das nossas divisões. É assim que acontece com muitos casamentos, onde simplesmente ele e ela se sentem ofendido, ressentido, o magoado. Foi ele que errou comigo, foi ela que errou comigo, ela que não me compreendeu, ela que não me amou, ela que não teve carinho comigo. Ou então ao contrário, ele que era autoritário, ele que era bruto, ele que fez isso e mais aquilo. E já começa a divisão no coração, depois a divisão entre si. O que acontece? A família que cai.
E não é só o casamento, não. O casamento vai para o buraco, o casamento, desculpe, vai para o lixo igualzinho. E com o casamento vai a família inteira. Porque quando há divisão, quando há separação, quer a separação, em que se separam mesmo, dividem, saem, um para um lado, outro para o outro. Mas mesmo que não aconteça isso, a separação do coração, a divisão do coração, leva a isso, a família inteira vai para o buraco, vai para o lixo. Famílias inteiras. Gente, o mundo precisa compreender que não há paz sem justiça e não há justiça sem perdão. É preciso dobrar. É preciso até mesmo se ajoelhar, ter a humildade de se abaixar com humildade, e voltar ao perdão. É preciso. O seu casamento exige. Mulher, não continue com esse coração magoado, ressentido, as favas o seu ressentimento, as favas a sua mágoa. Eu entendo. Teve causa para você ficar magoada, teve causa para você ficar ressentida, mas não adianta continuar desse jeito. Você mesmo tem que ser a primeira a dizer: as favas, essas minhas mágoas que estão me matando, as favas, esses meus ressentimentos que estão acabando comigo, e não só comigo, matando o meu casamento, matando a minha família e matando a minha vida eterna. Porque um coração, gente, magoado, vai ficando cada vez mais fechado, igualzinho o nosso coração, que muitas vezes é uma válvula só que se fecha. E o coração vai ficando cada vez mais em dificuldade, até que um dia estoura. Se não fizer uma cirurgia para abrir aquela veia, para abrir aquela válvula, a pessoa vai para a morte mesmo. E quanta gente morrendo por causa disso. Você não pode morrer para esta vida, e você não pode morrer para a vida eterna por causa dos seus benditos ressentimentos e mágoas. Arrependa-se inclusive de ter vivido tanto tempo no ressentimento, na mágoa, sem perdoar. Porque no fundo também você errou. Não foi só a pessoa que errou com você, ela errou com você, mas a partir daí você começou a errar consigo mesmo, consigo mesma, com sua família, com Deus, com a vida eterna. Você estava jogando a sua vida fora, estava jogando a vida eterna, estava jogando o céu fora. É que a gente não pensa, como eu disse no começo, que as pessoas não pensam e caem no absurdo da reencarnação. Nós também não pensamos, e sabe, o diabo é assim. Parece que ele faz as pessoas não pensar, ele cega as pessoas. E as pessoas parecem que não têm inteligência, parece que não pensam. Mas graças a Deus, a palavra de Deus vai nos devolvendo a própria inteligência, e nós acabamos nos tornando inteligentes, acabamos nos tornando sábios. É a hora da gente se humilhar diante do próprio erro. Você que viveu nesta mágoa, nesse ressentimento, e por isso nesse rancor, viveu nessa depressão, nessa tristeza, está na hora de você mesmo, embora se sentindo a pessoa mais vítima do mundo, não, na verdade você anda no erro. Arrependa-se inclusive do seu ressentimento, da sua mágoa, do seu não perdão. Reconheça diante de Deus que você estava errando, você estava jogando fora a sua vida e a sua vida eterna também. Humilhe-se diante de Deus e reconcilie-se, comece a se reconciliar no coração. Gente, aqui agora não dá mais para emendar essas duas folhas, não dá. Rasgou, não tem mais jeito. Mas com Deus não, graças a Deus. Até mesmo se eu pegasse, depois disso, fosse picando no ressentimento, na mágoa, no rancor, eu fosse me dividindo. E quanta gente está divididinha assim, hein? Quanta gente está em farrapos desse jeito. Quanta gente, talvez você esteja aqui hoje desse jeitinho, olha, desse jeitinho.
Como é que vai consertar agora? Humanamente não teria conserto, mas para Deus não existe casos sem conserto. Não existe situações sem solução. Não existe. Pelo contrário, Deus pode tudo. Eu não posso mais. Eu não consigo mais refazer nem aquele pedaço do papel que está faltando aqui. Muito menos eu não consigo colar aqui e fazer de novo essa folha una. Mas Deus pode. E tudo começa quando você reconhece que você errou. Eu repito, não adianta ficar dizendo os outros erraram comigo. Erraram e com isso, erraram, me prejudicaram, me machucaram, me feriram, me ofenderam, até causaram um grande prejuízo para a minha vida, e com isso você vai morrer por causa disso? Vai viver eternamente doente por causa disso? Vai viver na depressão por causa disso? Vai se matar por causa disso? Claro que não. A vida continua e é preciso continuar vivendo. É preciso continuar vivendo e é preciso conquistar a vida eterna. Você não pode jogar no buraco, você não pode fazer assim com a sua vida eterna. Não, você não pode fazer assim com a sua vida eterna e jogar tudo para o ar. Não, 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 não. Você não pode fazer isso. Porque não foi você quem comprou a sua salvação. Se você tivesse comprado a sua salvação, quem sabe você teria esse direito, mas não foi você quem comprou a sua salvação, não foi você que comprou o céu para você, não, foi Jesus. Jesus comprou com o sangue dele, com a cruz dele, com a morte dele. Foi Jesus pregado na cruz, derramando todo o seu sangue, que comprou a sua salvação. Você não tem o direito de jogar fora a sua salvação e a salvação de ninguém. O que você precisa fazer, e nós precisamos fazer isso agora, não deixa para amanhã. Bendito seja Deus que fez você estar aqui agora, sintonizar agora na rádio, sintonizar agora na televisão, sintonizar agora vendo esta fita, ouvindo essa fita. Bendito seja Deus que fez isso, e que toca agora no seu coração, que o seu coração se dispõe e você se decide a perdoar. Gente, perdoar é tão fácil, é tão fácil. É como dizer, o outro me ofendeu, o outro me prejudicou, o outro até mesmo me feriu, só que eu perdoo. É como alguém que tivesse uma dívida com você, e você perdoa a dívida, está perdoado. Perdoa a dívida, está perdoado. Gente, é tão fácil. Nisso também o diabo vive enganando a gente. Ele é o diabolos. Ele quer a nossa divisão, e a divisão começa no coração. Por que existe hoje essas grandes vinganças, essas terríveis vinganças entre judeus e palestinos, e essa guerra que nunca mais acaba, que pode pôr em guerra o mundo inteiro? Por quê? Porque a divisão começou no coração. Hoje, Senhor, dá-nos a graça, dá-nos a graça do perdão, Senhor. Eu estou pedindo agora, Senhor, de joelhos, literalmente de joelhos estou pedindo, Senhor, de joelhos em nome de cada um dos meus irmãos e irmãs. Talvez eles não se ajoelhem, mas eu me ajoelho no lugar deles. Eu faço as vezes deles, Senhor, de cada um deles, pedindo, Senhor, dá-lhes a graça do perdão. Que eles perdoem agora, Senhor, que eles não deixem para amanhã, que o coração amoleça agora, Senhor, que o coração se abra agora, que o perdão se faça agora, neste momento, Senhor, e que perdoando, e o amor brote do coração, e a alegria, Senhor, renasça, e a vida ressurja, Senhor. Sim, é o que eu estou pedindo. Jesus, derrama o Espírito Santo sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, o seu Espírito Santo que é vida, o seu Espírito Santo que é perdão, o seu Espírito Santo que refaz todas as coisas, que cria e recria todas as coisas. Sim, Senhor, que o teu Espírito Santo refaça o meu coração, que o teu Espírito Santo me dê a graça do perdão, que o teu Espírito Santo me dê a graça da decisão em perdoar, Senhor. Na verdade, eu quero perdoar.
Os meus sentimentos e os meus ressentimentos acabam me apertando e me impedindo de perdoar, Senhor. Mas hoje, diante de Ti, eu perdoo. Diga até mesmo com as suas palavras: Senhor, eu perdoo. E quem é que você precisa perdoar? Quem você precisa perdoar? É seu marido? É sua esposa? É seu filho? É sua filha? É seu pai? É sua mãe? Porque também contra pai e contra mãe. É conhecido, é amigo, é vizinho, é avô, é vó, é parente, é um estranho, é alguém da igreja. Vai dizendo no fundo do coração: Senhor, eu perdoo. Errou comigo, mas eu perdoo. Me prejudicou, mas eu perdoo. Errou, Senhor, mas eu perdoo. E obrigado, Senhor, porque a vida renasce. E obrigado, Senhor, porque refazes todas as coisas. E onde volta o perdão, Senhor, volta a justiça e volta a paz. Assim como não há paz sem justiça, e não há justiça sem perdão, quando volta o perdão, Senhor, volta a justiça e volta a paz, e por isso volta a alegria, e por isso volta o perdão. E aquilo que eu não conseguia refazer, Senhor, Tu refazes, e o Teu ensinamento se faz novo. Diga comigo: Senhor, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sim, Senhor, eu quero não mais guardar ressentimento e mágoa no meu coração. Pelo contrário, eu quero, Senhor, perdoar, porque eu quero amar, Senhor. Eu quero ser uma criatura nova. Quero que a minha família seja uma família nova. Eu quero, Senhor, que se faça novo tudo na nossa vida, Senhor. Eu preciso de alegria, a minha família precisa de alegria. Eu preciso de paz, eu preciso de felicidade. A minha família precisa de felicidade. Senhor, nós precisamos de vida. Senhor, dá-me a graça, dá-me o Espírito Santo. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Cante. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus... E vai comigo, vai se levantando. Isso, vai se levantando. Vai se levantando. Eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Pede, vem Espírito, vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. cançãonovaplay.com. Assine já!